Olha, a Bíblia é um daqueles textos que a gente acha que conhece, né? Mas ela tá cheia de surpresas. E uma das mais intrigantes é quando ela mesma cita outros livros. Livros que, pasmem, não estão lá dentro. Um deles é o tal do livro de Jazar. E fica a pergunta, que texto misterioso é esse? É o que a gente vai desvendar agora. A primeira pista sobre esse livro aparece bem ali, no Antigo Testamento, no livro de Josué. A cena é épica. No meio de uma batalha, o sol e a lua simplesmente param no céu. Um milagre. E para dar ainda mais peso a esse evento, o próprio texto bíblico manda a pergunta: porventura não está isto escrito no livro de Jazar? É como se a Bíblia dissesse: olha, se não acredita em mim, vai checar na minha fonte. Peraí, isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Se a própria Bíblia está citando o livro como uma fonte confiável, por que raios ele não faz parte da Bíblia? O que era, afinal, o livro de Jazar? E que histórias ele contava? É exatamente isso que a gente vai começar a investigar. Bom, para começar, vamos colocar as cartas na mesa e entender a identidade desse livro. E não é lenda, não é invenção. Pelo contrário, era uma obra real, super conhecida na tradição judaica antiga, mesmo tendo ficado de fora da seleção oficial de textos. Dá uma olhada nessa ficha técnica do livro. O nome original em hebraico é Sefer HaYashar, que a gente pode traduzir como o livro do reto ou o livro do justo. Bem sugestivo, né? Ele aparece citado 2 vezes na Bíblia, mas o status dele é apócrifo. Mas o que significa essa palavra? Então, apócrifo é uma palavra um pouco mais técnica para dizer que o livro não entrou na versão final da Bíblia. Basicamente, ele ficou de fora da coletânea oficial. Os motivos variam, sabe? Às vezes por dúvidas sobre quem escreveu ou porque não foi considerado divinamente inspirado, do mesmo jeito que os outros livros que entraram. E aqui está o ponto principal, a grande sacada. O livro de Jazar nunca quis competir com a Bíblia. A ideia era outra, complementar. Pensa assim, tipo uma versão do diretor ou uma edição estendida das histórias que a gente já conhece de Gênesis e Êxodo. Ele veio para preencher umas lacunas e dar mais profundidade para os personagens. Ok, edição estendida soa bem interessante, mas como isso funciona na prática? Vamos ver agora uns exemplos bem concretos de como o livro de Jazar pega aquelas histórias bíblicas famosas e adiciona um monte de detalhes novos, deixando tudo mais profundo. Olha só que exemplo incrível! Na Bíblia, em Gênesis, Terá ele é o pai de Abraão. E é basicamente isso. Mas no livro de Jazar, a história é outra. Ele ganha uma profissão, uma trama secundária. Terá era um artesão de ídolos. A história conta como o jovem Abraão confrontava o próprio pai por causa disso, o que, convenhamos, adiciona uma camada de drama e um contexto sensacional para a jornada de fé do Abraão. E a estrutura do livro segue uma linha do tempo que muita gente vai reconhecer na hora. Começa lá na criação, com Adão e seus descendentes, passa pelo grande dilúvio com Noé, detalha a vida dos patriarcas como Abraão e Jacó, mergulha fundo na saga do José no Egito e termina com Moisés e o Êxodo. Ou seja, ele basicamente espelha e, claro, expande a narrativa de Gênesis e do início de Êxodo. Beleza, então a gente já entendeu o que do livro, as histórias que ele conta, mas agora vamos para o porquê. Afinal, qual era a mensagem por trás dessas histórias estendidas? Quais são os grandes temas que costuram tudo isso? O livro bate muito em algumas teclas, sabe? A ideia principal é essa da retidão moral, do ser justo. Lembra do nome do livro? Também tem um foco gigante na obediência a Deus e na ideia de que a história não acontece por acaso, mas é guiada por uma providência divina. E, claro, a lição de que toda ação tem uma consequência. No fim, tudo isso ajudava a construir a identidade do povo hebreu. Tá, legal. É um texto antigo, super interessante. Mas vamos ser sinceros, por que um livro que nem entrou na Bíblia, escrito há milhares de anos, deveria importar hoje? Qual é a relevância disso tudo, para além da curiosidade histórica? É que o valor dele é outro, e é imenso. Pensa no livro de Jazar como uma verdadeira cápsula do tempo. Ele nos dá uma janela fascinante para entender como as antigas comunidades judaicas pensavam, como elas interpretavam e até expandiam suas próprias histórias sagradas. A chave é essa. O valor dele não é teológico ou doutrinário, mas sim histórico e cultural. É uma espiada única nesse passado. Então, no fim das contas, a conclusão é bem clara. O jeito certo de olhar para o livro de Jazar é como literatura histórica e religiosa. Ele não está ali para competir com a Bíblia, mas sim para enriquecê-la, oferecendo um contexto muito mais rico para a gente entender as histórias que, querendo ou não, moldaram grande parte da nossa cultura.
Isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? O livro de Jazar é só um exemplo de texto que ficou ali, à margem da história oficial. Isso faz a gente pensar quantas outras histórias perdidas podem existir por aí. Textos que, se fossem encontrados, poderiam mudar completamente a forma como a gente enxerga o passado, que achamos que conhecemos tão bem.